Pai do Senhor, vamos ficar de pé. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Mais um culto. Viramos o semestre e eu creio que Deus tem algo poderoso para a igreja dele nesse segundo semestre de 2023, amém? Eu estou na expectativa de tudo aquilo que Deus tem para fazer, quer fazer, e Ele conta comigo e conta com você, eu tenho certeza disso. Quero, por favor, te convidar a você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 105. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Salmo de número 105, versículo 1. Diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Amém. Eu queria enfatizar o verso 2, que diz: cantai-lhe, cantai-lhe. Todas as vezes que a Bíblia traz uma repetição, ela está querendo avisar para mim e para você que o autor está colocando em negrito, está grifando, está sublinhando, está falando que aquilo é para ser destacado nesse texto, que aquilo é importante. E o salmista, ele diz: cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Deus tem feito maravilhas, amém, queridos? Eu creio na bondade, no amor, no cuidado. Eu creio em tudo aquilo que Deus tem feito. Às vezes nós nem temos percebido, mas Deus tem agido, tem nos protegido, tem nos abençoado, e é com esse coração grato que eu quero declarar a mesma palavra que o salmista falou: cantai ao Senhor nessa noite, cantai ao Senhor com seu coração aberto, amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te exaltar e te adorar. Pai, como eu falei, nós viramos um semestre, começamos o segundo semestre de 2023, um novo ciclo se abre, começa. Pai, nós queremos declarar, profetizar, como igreja viva, como igreja que tem autoridade e poder do Senhor, como igreja que entendeu o recado que o Senhor tem derramado do céu, como igreja que vive as promessas do Senhor. Nós queremos declarar que esse semestre será um semestre abençoado, será um semestre sobrenatural, será um semestre na Tua presença, com revelações frescas, Pai, com palavras frescas, Pai, com novidades no Espírito. Em nome de Jesus, queremos profetizar muitos testemunhos da parte do Senhor, casas sendo alcançadas, Pai, pedidos sendo respondidos. Queremos declarar esse culto, um culto ao Senhor, onde nós reconhecemos que o Senhor tem feito maravilhas, e nós queremos narrar as maravilhas do Senhor, queremos te adorar, te adorar, te adorar. Pai, em nome de Jesus, receba a nossa adoração. Esse culto é para o Senhor, esse culto é para o Senhor. Pai, queremos dar uma ordem no reino espiritual. Toda amarração, todo principado, todo demônio enviado, Pai, para prender os corações, as mentes, para segurar o entendimento, Pai, nós declaramos caído por terra agora em nome de Jesus, e declaramos um lugar aberto, Pai, um lugar aberto para o Senhor, um lugar pronto, preparado para o agir do Senhor. Pai, nós precisamos da Tua graça, precisamos da Tua misericórdia, precisamos do Teu Espírito. Pai, dê ordem a Seus anjos, Pai, dê ordem aos Seus anjos, quantos forem necessários,
para estar aqui, Pai, junto conosco, levantando, Pai, um altar de adoração, exaltando o Teu santo nome, Pai. Flua, flua, entregamos cada vida, entregamos o culto ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o nosso Deus, queridos. Vamos declarar: és adorado, Senhor, és adorado, Jesus, és adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, oh, oh. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. vamos declarar esse nome. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve, Senhor, Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. mas a igreja, Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Santo Senhor, levantamos um altar de adoração ao nosso Deus. As trevas têm avançado, Senhor, mas nós queremos declarar, Pai, que a igreja também vai avançar. A igreja está avançando, Senhor, e nós estamos avançando porque nós somos a Tua noiva. Estamos avançando não olhando para aquilo que está à nossa volta, Senhor, ou para as notícias, mas nós queremos avançar olhando para o alto, olhando para Yahvé, olhando para Elohim, olhando para Rafá e declarando:
declarando sobre as nossas vidas, sobre a igreja, sobre o Brasil, a cura, e que o Senhor é o Deus dessa nação. Vamos declarar: Yahvé, Senhor. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Tua glória neste lugar, algo grande acontecerá. Se ativa, Senhor. Se ativa um sobrenatural. Se ativa sobre o Brasil, Senhor. Declaramos. Sentimos tua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa O sobrenatural. Santo, Santo. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahvé, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. vamos adorar Jesus. Vamos adorar o Senhor e declarar. Se adorarmos, Senhor. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará.
manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Yahvé se manifestará. A sua boca é profética. Jireh É a boca se da igreja manifestará. declarando. Declaramos sobre as nossas famílias. Declaramos sobre a nossa nação. Yahvé se manifestará. Rafa se manifestará. se Jireh manifestará. O Senhor não vai trabalhar. Se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Escute, igreja. Quando nós lemos a palavra do Senhor, e isso vem forte agora no meu coração, nós vamos lendo a história do povo de Deus, e muitas vezes o povo de Deus foi se perdendo no caminho. Muitas vezes o povo de Deus, ele se perdia, ele abandonava o Senhor, mas quando ele se arrependia, um coração arrependido, um coração quebrantado, quando ele entendia, quando ele se convertia dos seus maus caminhos, ele começava a clamar ao Senhor. Ele começava a adorar o Senhor, clamar o Senhor. E o Senhor, Ele é um Pai amoroso. Então eu não sei o que está acontecendo às vezes na sua vida. Eu sei o que acontece na minha vida, eu não sei na sua vida. Eu não sei se existe algo, um pecado que precisa sair da sua casa, da sua vida. Algo que tem sido algum espinho na sua carne. Eu não sei se tem algo que precisa uma providência. Eu não sei se é uma cura que você tem clamado. E se você está aqui só para agradecer, glória a Deus, mas nós vamos declarar isso sobre a nossa nação, porque a nossa nação está sangrando. Porque nós precisamos orar pela nossa nação, clamar pela nossa nação. E há um movimento que está começando, de 21 dias pela nossa nação. E por essa causa, nós nos colocamos de joelhos, nós oramos, nós adoramos e nós clamamos. Yahvé se manifeste. Yahvé se manifeste. Rafa se manifeste. Jireh se manifeste. Nós clamamos, Senhor, venha sobre o Brasil, sobre as nossas casas, sobre os nossos corações. Nós dependemos de Ti, Jesus, e entregamos nosso louvor, declarando, Senhor, Yahvé.
Na boca daqueles que não creem, pode ser somente uma palavra jogada ao vento, mas na boca daquele que crê, na boca daquele que é filho, daquele que acredita nas promessas, na palavra, então é um decreto lançado, e nós cremos nisso no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Santo. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus desceram neste lugar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Abra os teus ouvidos. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus desceram neste lugar. Te adoro, Senhor. Te adoro, te adoro, te adoro. Te adoro, Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar, não me deixe sair daqui, Senhor. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Deixe sair daqui, Senhor Jesus, onde contemplamos a tua face, oh amado, onde te contemplamos, Senhor, no ambiente de glória. Eu vejo o cordeiro e o leão, Jesus, no ambiente de glória. É aqui, Jesus, o cordeiro e o leão, no ambiente de glória. Eu vejo o cordeiro e o leão assentados à mesa, assentados à mesa comigo. Meu amado, não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, Jesus,
Jesus, não me deixe sair deste lugar. E o meu coração, canta, igreja, fala isso, queima por ti. Queimamos, Jesus, por ti, Pai. E o meu coração, sim, Senhor Jesus. E o meu coração queima por ti. Vamos aumentar as nossas vozes agora. E o meu coração queima por ti. E o meu coração queima por ti. Mais uma vez, e o meu coração, o meu coração queima por ti. La, 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 te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Te adoramos, Jesus. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Te adoro, Jesus. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Aleluia, Jesus. Santo tu és, Jesus. Aleluia, Jesus. Não queremos sair da tua presença, Jesus. Querido, feche seus olhos aí no seu lugar. Curva um minutinho a sua cabeça. Todos os cultos são tão especiais, mas hoje nós temos um culto de ceia. E o Senhor sempre tem algo, às vezes, para falar conosco. E nós queremos falar com Ele. Estamos louvando o Senhor, adorando o Senhor. Que Ele possa passar em nosso meio em todo o tempo. Receber o nosso louvor. Oh, Jesus. Santo, 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 Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos
teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, vamos declarar. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Santo tu és, Jesus. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, 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 Jesus. Nome sobre todo nome, Jesus. O único nome que cura, que liberta, que sara. O único nome acima de todo nome, o único nome, Jesus. O único nome que venceu a morte, Jesus. O único digno, Jesus. O único rei, Jesus. O nosso amado Jesus, entronizado, Jesus. Adorado, Jesus. Nós te amamos, Jesus. És tudo para nós, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Adoramos o teu nome, Jesus. Rendemos graças a ti, Jesus. Entregamos nossas vidas a ti, Jesus. Entregamos cada família que está aqui, Pai, diante de ti, Jesus. Cada família que está conosco, Pai, na transmissão, para Jesus. É tudo para ti, tudo vem de ti, tudo é para ti. Oh, Jesus, te amamos, te adoramos e entregamos esses momentos a ti. Colocamos também dízimos e ofertas diante de ti. É tudo para ti, para a tua honra e para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos. Venha, entregue seu dízimo, sua oferta, em nome de Jesus. Proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, o nome de Declare isso. meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome
Pai, nós queremos orar pela nossa nação. Pai, nós queremos nos juntar com uma igreja viva que se levanta nesse tempo, para dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja viva do Senhor, porque tem um povo que é apaixonado, porque tem um povo que queima pelo Senhor, tem um povo que entendeu o que é servir ao Senhor de verdade. O Senhor tem um exército nessa nação, que tem dobrado os joelhos e tem clamado pela graça, pelo nosso coração, pela nossa nação, pelas cidades, pelo nosso governo. Pai, um povo que entendeu, que tem se arrependido dos seus pecados, que tem purificado pelo sangue de Jesus. Pai, nós clamamos pela nossa nação, levantamos um clamor no céu. Pai, olha para nós, o Senhor é invencível, Deus. O Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus de autoridade, o Senhor é um Deus de promessa, o Senhor é um Deus que cumpre as promessas, o Senhor é um Deus poderoso, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, ó Pai, pelo nosso Brasil, pela nossa nação, tem misericórdia de nós, ora por nós, Senhor, olha para a nossa nação, olha, Pai, para as igrejas, olha para o teu exército, olha para o teu povo. Pai, o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu a tumba, o Senhor vivo está, Senhor. Nós não aceitamos, ó Pai, nada que está acontecendo nessa nação. O Brasil é do Senhor Jesus. Nós proclamamos a tua glória sobre o Brasil. O Senhor ressuscitou, o Senhor já nos deu a vitória, o Senhor já venceu, o Senhor já deu autoridade à igreja. Nós revestimos dessa autoridade, porque o Senhor é invencível. O Senhor é invencível, Senhor. Todo o poder está nas tuas mãos, e nós clamamos isso, Pai, como igreja do Senhor. Não aceitamos, ó Pai, não aceitamos. Vem sobre o Brasil, vem sobre a nossa nação, vem sobre o Brasil, Pai, em nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, O nome de Jesus, meu Rei. Aleluia. As crianças, queridos, Deus abençoe nossas crianças. Vamos. poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Amém? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Queridos, é um tempo de nós orarmos. Nós temos armas poderosas. Nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Amém? E isso é importante você entender e você declarar isso. Abençoamos as nossas crianças, o culto deles. E eu quero chamar a mamãe Juliana com o João Gabriel. Quero chamar também o Luan, a Stephanie e o Gael. Cadê todo mundo? Vem cá, vamos orar. Pastora, vem cá me ajudar. Eita glória! Só profeta do Senhor. Solta um som aí para mim, meu irmão. Vem cá, pastora. Eu vou segurar os dois. Então, estenda sua mão para cá, queridos. Vamos orar pelo João Gabriel. Segura aqui, amor. Pai, eu quero colocar o João Gabriel diante do Senhor. Obrigado pelo entendimento, pela vontade da mãe, Pai, sobre a concessão e a autorização dela que nós fazemos isso. Pai, nós queremos declarar que o João Gabriel é separado para o Senhor. Pai, por onde ele for, por onde ele andar, os caminhos que ele trilhar, que a tua presença, que a marca do Senhor, Pai, que nessa noite seja um selo na vida dele. Pai, que
por onde ele andar, que sempre a sua presença, a sua proteção, a sua guarda esteja sobre ele. Hoje nós consagramos ele ao Senhor, Pai. Declaramos que todo mal, toda investida do inimigo contra a vida dele, Pai, nós quebramos e cancelamos na autoridade do nome de Jesus. E declaramos que ele sempre servirá ao Senhor, que aonde ele for tem uma semente plantada, tem uma marca, e que ele possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que os planos teus, Pai, que os propósitos do Senhor, que isso tudo se concretize na vida do João Gabriel, é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Estenda sua mão, queridos, sobre a vida do Gael. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de promessas. Obrigado pela essa casa, pela vida do Luan, da Stephanie. E obrigado pela vida do Gael, Senhor. Pai, desde o ventre consagrado ao Senhor. E nessa noite, diante de testemunhas, nós queremos selar, marcar isso. E determinar, Pai, que o Gael está separado e consagrado ao Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, da mesma forma, Pai, aonde o Gael for, por onde ele andar, que a Tua presença, que os Teus anjos, que a marca, que o selo do Senhor esteja sobre a vida dele, Pai. Declaramos e profetizamos que será um profeta, um adorador, cheio da presença e da palavra do Senhor, com intimidade, ó Pai, que ele possa trilhar os Teus caminhos, que o Senhor possa abençoar em tudo. Dê autoridade aos pais, sabedoria, para que eles possam conduzir, ensinar no caminho que o Gael deve andar, Senhor. Nós abençoamos e consagramos a vida do Gael ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dar um aplauso bem forte? Aleluia. Queridos, eu gosto muito, meu coração se alegra demais toda vez que eu consagro uma criança, porque eu entendo a importância disso, como que Deus pode mudar uma história através de tudo isso, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Você que tem uma Bíblia aí, 2 Coríntios 2, versículo 14. Quero trazer algo poderoso. Segunda Coríntios 2:14. Amém? Está 2 Crônicas, querida, 2 Coríntios. Falei, não bateu meu Coríntios com aquele ali, não. 2 Coríntios 2, versículo 14, diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a o quê? Fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Feche teus olhos. Pai, fala conosco, Senhor. Ministra aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor quer, tudo aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, queremos declarar que as nossas mentes estão cativas ao Senhor. Queremos declarar que esse ambiente, Pai, está separado para o agir do Senhor, para a palavra do Senhor. Toda distração, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus todo o espírito roubador da palavra, da semente. Nós também repreendemos em nome de Jesus, que nós possamos estar focados, atentos em aquilo que o Senhor quer ministrar conosco, para a glória do Teu nome. Amém. Queridos, é um texto muito conhecido, mas eu quero te levar a um lugar nessa noite. Eu quero muito que você acompanhe. Paulo está falando
aos Coríntios que em Cristo Ele sempre nos conduz em triunfo. Glória a Deus, isso já é uma verdade, era para você estar dando glória a Deus com força, porque Ele sempre nos conduz, não é em derrota, em triunfo, amém? E que tem uma responsabilidade nossa, que é de manifestar em todo lugar a fragrância, o cheiro, o perfume. No versículo 15, ele fala que nós somos, para Deus, o bom perfume de Cristo. Fala assim, eu sou o bom perfume de Cristo. Queridos, vamos entender algo importante para nós começarmos a trilhar aonde eu quero te levar nessa noite. Todo bom perfume, na verdade o perfume é uma essência, e é sobre isso que eu quero falar. A palavra fala, Paulo fala para Coríntios que nós somos esse perfume, nós carregamos essa essência, nós temos que manifestar essa fragrância, isso está dentro de nós, e é essa importância de nós entendermos que eu e você, que manifestamos isso, mas eu preciso que você entenda que tem uma essência, um perfume dentro de você. Diga assim, eu tenho uma essência dentro de mim. E eu quero te clarear isso, na verdade. Eu quero fazer você entender isso. Te levar num lugar, quero ver se os meninos vão ser ligeiros comigo hoje aqui na Bíblia. Vão penar. Vai aí com fé, irmão. Presta atenção, Romanos 8, versículo 38, 39, diz que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem trevas, nada. Está lá, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes próximos, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de que está aonde? Então fala assim, o amor de Deus está em Cristo Jesus. Amém? Foi isso que nós lemos? O nosso Senhor. Amém. Queridos, nada pode nos separar do amor de Deus. E o texto fala que esse amor de Deus está em Cristo Jesus. Está em? Me ajuda aí, gente. Está em Cristo Jesus. Fala assim, o amor de Deus está em Cristo Jesus. Muito Jesus. Agora nós. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a? Mas o dom gratuito de Deus é a? Vida eterna que está em? Então, queridos, todos nós, o resultado do pecado, o salário, a consequência do pecado é a morte. Mas, entretanto, porém, pelo amor de Deus, pela graça, pela misericórdia de Deus, que está em Cristo Jesus, nos deu a vida eterna. Para todo mundo? Não. É direito de todo mundo, mas nem todo mundo tem isso. Nem todo mundo alcança isso. Por quê? João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Mas a todos quantos o receberam. Então, o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, porque o amor de Deus está em Cristo Jesus, e estando em Cristo Jesus, Ele enviou ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, você conhece, ok? Então, esse amor está disponível, mas é para todo mundo? Não, para todos quantos o receberam. A esses, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Como que acontece isso? Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca você confessa ao Senhor como Senhor e Salvador, e se no teu coração você crê, então você será salvo. Então são para aqueles que confessam, para aqueles que creem, para aqueles que acreditam nessa verdade, então eles declaram com sua boca, então eles têm o poder de serem feitos filhos de Deus, que isso é um dom gratuito de Deus, que nos deu a vida eterna, por causa do seu amor que está em Cristo Jesus, amém? Entendemos até aí? E o que acontece quando eu confesso?
Efésios 3, versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Versículo 17. E assim habite Cristo no vosso... E assim habite Cristo aonde? Fala assim, no meu coração. Então, o que Paulo está falando para os Efésios? Que mediante o Espírito Santo, que habita no homem interior, eu recebo Cristo e Cristo passa a habitar no meu coração. Amém? 1 Coríntios 3,16. E aí você passa, então, a saber e a entender que você é santuário. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha para essa pessoa bonita e fala assim, você sabia que você é santuário de Deus? Querido, você tem noção disso? Eu quero te levar para um lugar, preste atenção. Se você crê, se você entendeu esse caminho que nós trilhamos, muito rápido, que você já ouviu muito isso, significa que Cristo habita no seu coração, através do Espírito Santo, e você passa a ser casa, santuário, o frasco de Deus, o frasco que tem um perfume. Entende isso, queridos? Agora olha o versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o... Olha para essa pessoa bonita e fala assim, você entendeu? Vou ler de novo. Se alguém destruir o santuário de Deus, quem que é o santuário de Deus? Fala assim, eu. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é... Vira para essa pessoa bonita e fala assim, você não sabia, mas você é sagrado. Amém, queridos? Queridos, isso, na verdade, é uma responsabilidade, misturado com um privilégio, recheado com uma graça e com amor, que Deus permite que eu e você, com esse corpo, com esse santuário, com esse frasco, com esse vaso, com essa casa, com esse recipiente carnal, guardemos uma essência do amor de Cristo, a fragrância do céu. Deus é amor, e esse amor está em... E esse Cristo Jesus está no meu? Você está entendendo, queridos? Falei tudo isso para você entender o seguinte, repita comigo, fala assim, Deus, em sua essência é amor, e essa essência está em Jesus, o qual eu recebi, e agora habita no meu coração, fazendo-me nova criatura, e responsável para manifestar a fragrância, o perfume de Cristo por onde eu for. Amém, queridos? Essa é uma verdade que eu queria que você entendesse para a gente começar a ministrar. Por que eu estou te falando tudo isso, queridos? O tema da minha palavra hoje, se você viu nas tags, nas redes, é protetores da essência. Querido, se você entender que tem uma fragrância, tem uma essência dentro do seu coração, que é celestial, que é pura, que é genuína, que é verdadeira, e que cabe a nós a responsabilidade de guardar essa essência, sem ser corrompida, sem ser alterada, sem ser substituída. Deus procura nessa geração, e sempre, por esses protetores da essência que nós carregamos. Amém, queridos? Diga assim, eu sou um protetor da essência.
Queridos, o prédio pode mudar, a cidade pode mudar, as cadeiras podem mudar, o pregador pode mudar, mas a essência nunca pode mudar no nosso coração. Você entende isso? Que o importante é essa essência continuar sendo sempre pura, sempre perfeita. Querido, nós estamos aqui. O que nos faz hoje estar aqui é que desde lá de Abraão, antes de Abraão, desde Adão, sempre tiveram protetores da essência, que foram passando, que foram transmitindo, e chegou em mim e você, e hoje nós podemos continuar caminhando com uma essência pura e verdadeira, baseada na sã doutrina da palavra de Deus, amém? Você já percebeu quantos e quantos, querido, situações, ideologias que são extintas, mas a palavra de Deus, a promessa de Deus é que o evangelho jamais, até Jesus voltar, sempre haverá os guardiões, os protetores da essência de Deus, amém? Se você pegar toda a Bíblia, você pegar o povo no deserto, muitos se corromperam, mas teve lá Josué e Caleb, que entrou, treinou toda uma geração, levaram a essência. Se você pegar, Deus escolheu Saul, a hora que Deus viu que Saul estava perdendo a essência, ele foi lá e achou Davi e falou, não, esse tem a minha essência, esse tem o meu coração, esse tem aquilo que eu compartilho. Pegou e levanta Davi, faz uma promessa com ele. Se você vê a divisão dos reinos, nós temos um reino de Israel, o povo de Deus se dividiu em dois, Israel e o povo de Judá. O povo de Israel fez tudo que era errado, reis que fizeram tudo que era errado. O povo de Judá, a maioria dos reis também, alguns salvaram, mas tinha uma promessa e sempre teve aqueles protetores dessa essência. E assim foi passando, foi chegando, e estamos aqui hoje para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Diga assim, sempre haverá os protetores da essência de Deus. Eu nem preciso te falar, queridos, que quando isso acontece, ou ficam poucos, o povo padece. Quando existem poucos guardiões, quando essa essência é corrompida, se você pegar o próprio livro de Josué, nós vimos, Josué foi um cara que conquistou tudo, ganhou terra, deu herança para todos os povos, mas se você pegar Juízes, capítulo 2, versículo 10, se eu não me engano, diz que o povo e outra geração surgiu que não conhecia nem os feitos do Senhor, nem os feitos de Israel. E o versículo 11, eu acho, fala assim, ó, então esse povo fez o que era mal perante o Senhor. Ou seja, uma geração que tinham poucos protetores. E aí você conhece o livro de Juízes, e o tanto que eles penaram, o ciclo que eles viveram. Mas por que eu estou falando tudo isso para você? Porque, queridos, nós temos uma meta, nós temos uma guerra. Nós temos uma batalha, que é nós sermos os protetores da essência, os guardiões dessa essência. O inimigo, Satanás, seus demônios, junto com a nossa carne, junto com o nosso eu, junto com as nossas vontades, querem fazer com que essa essência seja roubada, seja extinta, seja apagada. E a verdade que eu estava orando, e aqui foi algo que o Espírito ministrou muito forte comigo, e eu falei, uau. Quero que você preste bem atenção. O diabo, ele não precisa roubar a essência do seu coração. Eu estou falando de Jesus, eu estou falando da presença. Lembra que a essência é o amor de Deus. Se você pegar, querido, Deus, espremer Ele, João fala, Deus é amor. O amor está em Jesus, e Jesus está no meu coração. Então a essência de Deus, que é Jesus, está no meu coração. Eu estou guardando essa essência, você está guardando essa essência. O que o inimigo quer fazer? Ele quer alterar o cheiro disso aí. E ele não precisa roubar essa essência de você, escuta. Ele não precisa tirar essa essência de você. Ele só precisa
acrescentar alguns ingredientes, talvez a mais. E essa fragrância é alterada. O cheiro é mudado. Eclesiastes 10, versículo 1, na NTLH, por favor. Queridos, eu achei um versículo que eu falei, uau. Presta atenção. Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Mas o que eu quero te falar? Salomão aqui, queridos, ele já era idoso, um homem mais sábio, ele falou o seguinte: algumas moscas mortas podem alterar todo um perfume, mudar uma fragrância. A minha pergunta é: quais são as moscas da nossa vida? O que tem alterado a fragrância, o bom perfume de Cristo que está no teu coração? O que nós temos deixado entrar, que pode, de uma certa forma, não só, queridos, não estou falando de roubar, de tirar Jesus, não é isso, mas eu estou falando de acrescentar algumas coisas que vai mudar totalmente o cheiro, que vai mudar totalmente a essência, que vai mudar totalmente a natureza, a perfeição dessa essência. Lembra lá em, não sei quanto, Êxodo 30 eu acho, quando Deus chega para Moisés e dá o censo, dá a fórmula para fazer o incenso, o santíssimo incenso, Deus vai falar lá assim, ó, você tem que pegar estoraque, gálbano, ônix, uma medida de cada um, você vai pegar uma porção dessa, você vai pôr um pouquinho de sal, isso vai ser para mim como algo santíssimo. Queridos, tinha uma fórmula certinha, não era nem mais disso, nem menos disso, e Deus falou assim, ninguém vai usar isso. Deus sempre teve as coisas perfeitas, e quando Ele fala que eu e você somos o bom perfume de Cristo, tem uma essência pura de Deus, que não pode ser alterada com nada, Ele não aceita isso. A nossa essência tem que ser perfeita, e Jesus tem que ser perfeito em nós, amém, queridos? Qual que é a questão? Que o inimigo todo o tempo quer colocar isso diante de nós. E como que ele faz isso? Querido, muitas vezes assim a gente perceber. Claro, se você percebesse, você fala, opa! Na verdade, você já passou por isso. Quando você vai num lugar, às vezes o lugar está cheirando mal. Um pouquinho que você fica lá, você acostuma com o cheiro. Tem gente que trabalha nas granjas, que você chega para a pessoa e fala assim, nossa, cara, que cheiro ruim é isso aqui? Fala, é ruim? Cara, não sinto não. Por quê? Já acostumou tanto com aquilo lá. E na verdade é. Queridos, eu gosto de pescar. E ceva de peixe é milho azedo e soja. Pensa um trem cheiroso. Queridos, eu chego lá, para mim aquilo lá é perfume, eu não sinto nada. Eu chego perto da pastora, ela fala assim, nossa amor, você rolou no chiqueiro? O que aconteceu? Pelo amor de Deus, eu falo, sério amor, não estou sentindo nada. Mas o que acontece? É muito fácil. A gente acostuma fácil com a alteração do perfume, da visão, do paladar, da audição. Querido, nós nos distraímos, e o diabo ele é especialista em fazer nós estarmos correndo, focado com um monte de coisa, e às vezes nós não percebemos o agir dele. Vocês estão me entendendo? Meninos, tem um vídeo que eu mandei, teste de atenção, enquanto eles preparam, é um vídeo americano, ele é legendado, mas eu queria te falar rapidinho para você entender, é bem rápido, mas tem 2 times, um time de branco, uniforme branco, um time de uniforme preto, e o teste é ver se você consegue contar quantas vezes o time de branco troca a bola um para com o outro, ok? Está aí? Não está aí. Está chegando. Se for demorar, depois eu falo aí, que depois eu continuo aqui, depois vocês passam. Então vai demorar, gente.
Deixa eu continuar aqui então. Depois a gente vê. Mas eu queria muito que você visse esse vídeo de atenção. Queridos, por que eu estou te falando isso? Eu quero muito que você preste atenção, porque nós somos muito frutos do meio. Nós acostumamos com aquilo que está ao nosso redor, e às vezes nós não discernimos, não enxergamos o agir do inimigo. Toda hora nós somos bombardeados pela mídia, pela televisão, com informações que a princípio você fala assim, nossa, pelo amor de Deus, isso é totalmente errado. Passa um tempo, você fala, será que é errado? Passa mais um tempo, você já está acostumado, fala assim, não, cara, todo mundo faz isso aí. Na verdade, é a modernidade, nós estamos nisso aí. Está aí? Então vai, solta lá. Vou sentar, presta atenção. Concentração aí, gente. Vamos lá, quantas vezes... This is an awareness test. How many passes does the team in white have? The answer is 13. Quem acertou? But did you see the moonwalking bear? Pronto, pode acender a luz. Quem viu o macaco, o urso dançando? Ah, na segunda vez não vale, sabe, querido? Queridos, é exatamente isso que eu estou falando. É nítido. Na segunda vez você fala assim, gente, quem colocou esse macaco dançando aí? Mas essa é a nossa vida. Presta atenção. Nós estamos focados em muitas coisas do mundo, e às vezes Satanás coloca os seus demônios dançando do nosso lado, e a gente não percebe, a gente não enxerga, a gente não consegue visualizar, porque o nosso foco, porque a nossa atenção está em outro lugar. E a hora que você vê, o nosso perfume começa a ser alterado. E a hora que você vê, o cheiro que era para você transmitir essa fragrância de Cristo, já tem alteração aí no meio. E você está acostumado e não percebe. E acha que está tudo bem. Queridos, eu falei isso, toda hora nós somos bombardeados por informações. Escute. Olha aqui para mim, eu vou fazer uma pergunta, você tem que responder rápido, amém? Amém? 2 mais 2 são? Muito bem. Ema. Como é o nome da clara do ovo? É clara, gente. Vamos lá. Branco. O que a vaca bebe? Saiu uns leite aí no meio. Tem um monte de gente que sabia da água e... Presta atenção. Você sabia que o nome da clara do ovo é Clara? Sim ou não? Sim. Mas você viu que a maioria falou gema? Sabe por quê? Porque nós somos induzidos a pensar e a responder conforme o sistema. Isso chama-se engramas. Então, o que a mídia faz? O que a política faz? Fica falando ema, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E aquilo que para você é tão óbvio, é tão claro, a hora que você vai responder, mesmo você sabendo a verdade, você pode ser ludibriado, enganado.
E o bom perfume de Cristo, às vezes pode ser alterado nos nossos corações. Vocês estão me entendendo, queridos? Quero profetizar sobre a sua vida, amém? Presta atenção. A essência pode ser roubada, queridos. A essência pode ser alterada. O inimigo luta contra nós. Mas eu quero declarar, profetizar em nome de Jesus sobre a nossa igreja, que há um espírito de discernimento do céu sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que todas as vozes, todas as vontades, aquele sentimento de rejeição, todos aqueles sentimentos que não são do Pai, você vai perceber, você vai enxergar, você vai visualizar, você vai ver as moscas, você vai ver aqueles macacos andando no meio das pessoas, mesmo que outras pessoas não enxerguem, você vai perceber por um espírito de discernimento, um dom de discernimento do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu só falar algo a mais que eu quero que você abra em Gênesis 6, capítulo 6. Eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Noé. Eu escutei isso essa semana e eu achei incrível. E eu quero usar esse exemplo também, porque para mim foi muito edificante. Diz o seguinte, 6:6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Queridos, imagina Deus olhar para a humanidade, para a criação e falar assim: vou acabar com tudo. Deu errado, todo mundo no pecado. Queridos, era um período que a humanidade estava assim, no seu pior nível de pecado, promiscuidade, etc. Mas versículo 8 diz o seguinte: porém Noé achou graça diante do Senhor. Em outras versões fala que Noé achou favor diante do Senhor. E o versículo 9 diz assim, é a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Queridos, no meio de um caos, no meio de uma sentença de juízo, num período que Deus ia julgar a terra, Deus achou um protetor da essência. Deus olhou para Noé e diz: Noé é íntegro e justo. Noé andava com Deus. Queridos, a Bíblia não fala que Noé tinha um grande ministério, que Noé tinha muitos seguidores, que Noé tinha muitos likes, que Noé era um cara famoso, que Noé era um cara importante. Não. A característica de Noé é que ele era um homem justo e íntegro. E Noé andava com Deus. E quando fala em andar com Deus, queridos, não é simplesmente vir numa igreja. É aonde ele estava, Deus estava com ele. Ele estava trabalhando, ali tinha um temor, ali tinha um zelo, ali tinha uma intimidade, ali tinha uma presença de Deus. Ele ia no mercado, essa presença estava lá. Ele ia trabalhar, essa presença estava lá. Ele ia na feira, estava lá. Ele ia jogar bola, estava lá. Em todos os lugares que Noé ia, estava a presença de Deus. Isso fez Deus olhar para ele e falar assim: uau, tem um protetor dessa essência que vai ser passada para a próxima geração. E você conhece a história, e a história é incrível. Deus dá um projeto, Noé constrói uma arca, e Noé entra com toda a sua família. Diga assim: Noé entrou com toda a sua família. Porque, queridos, Deus não dá simplesmente para uma pessoa. Deus trabalha muito com família. E eu quero te falar como está a tua família. Quando Deus pediu para colocar Noé, Ele falou: Noé, vai você, mas vai os teus filhos, vai todo mundo, vai toda a tua casa. Porque essa família guarda a essência que eu tenho.
Homens, levantem a mão, por favor. É para vocês agora. Segura o lombo aí. Marcos 3:27, meninos, por favor. Mulher, interceda aí para Deus falar com seu marido, com seu namorado, etc, tá? Presta atenção, gente, porque isso também é poderoso. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. E só então lhe saqueará a casa. Presta atenção. Ninguém pode entrar. Diga, ninguém pode entrar. Fala assim, ó, ninguém é ninguém. Escute isso, é o Jesus falando. Jesus está falando que ninguém pode entrar na casa de um valente sem antes amarrar esse valente. Homem, o valente aqui é você. Diga assim, o valente sou eu. Mas, querido, fala com voz de macho, o valente sou eu. Querido, você é o valente da sua casa. Presta atenção. João capítulo 10, versículo 10 fala que o inimigo, o diabo, Satanás, veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar, matar e destruir a sua casa. Mas Jesus fala que ninguém pode entrar na sua casa sem antes amarrar o... Uau! Uau! Escute. Qual que é a estratégia maligna? Acabar com o sacerdócio, acabar com os homens, amarrar os valentes. E homem, entenda, se ele conseguir amarrar você, ele tem acesso à sua esposa, aos seus filhos, e consegue saquear a sua casa. Por que lá em Gênesis, capítulo 2, lá, Deus, na hora que deu a ordem para Adão, ele falou assim, ó, a tua missão é você cultivar e guardar. É cultivar e proteger. Isso é uma missão nossa, dos homens. E às vezes nós não entendemos isso. Nós não valorizamos isso. Às vezes nós estamos focados, contando os passes, com o nosso trabalho, e os macacão, os ursos, estão dançando no nosso meio e a gente não está vendo. Às vezes o sistema está informando um monte de coisa, e mesmo que você saiba, você está falando gema, sabendo que aquilo não é a verdade, porque o meio te influencia, te leva onde ele quer, e se você não estiver firme na palavra de Deus, respaldado na palavra de Deus, isso pode ser um engano, pode ser um amarro, um laço de Satanás, para ter acesso na sua casa, na sua vida, nas suas esposas. Homem, cuidado com os seus desejos. Outro dia a gente fala da mulher, hoje eu vou pegar nos homens. Mas presta atenção, homem tem um ponto fraco, chama-se desejo. Ponto final. Todo homem, Deus colocou isso. Cabe a mim, a você dominá-lo. Eu quero pontuar 3. Primeiro, mulher. Mulher, tudo que está envolvido com mulher, com parte sexual, com pornografia. Homens, entenda que um pouquinho de pornografia que você está vendo, que você acha que não está causando nada, é o diabo te enrolando com corrente, amarrando o valente, para ter acesso na tua casa, na tua família. Presta atenção, tudo aquilo que você está fazendo, que você acha que não tem nada a ver, que é pecado e que você acha que ninguém está vendo. Sabe esse adultério, que você sabe que é pecado, mas você continua? Que você acha que não vai dar nada? Você acha que é simples assim, eu vou pedir perdão, está tudo certo? Tudo isso tem um preço, tem uma consequência no reino espiritual. É o diabo te amarrando, e você não percebendo que o macaco está lá, dançando do teu ladinho, abraçando você, e você está contando os passos, 1, 2, 3, acertei, yeah. A maioria, presta atenção, a maioria dos homens que tem problema com pornografia, os seus filhos são atormentados nessa área.
Eu vou repetir, isso é estudo científico. A maioria dos homens que tem problema com pornografia, os filhos são atormentados nessa área. Falei primeiro de mulher, de desejo. Segundo, dinheiro. Que homem que não gosta de dinheiro, queridos? Cuidado. Não é errado você ter dinheiro. Errado é o dinheiro te ter. Errado é você ser escravo do dinheiro. Errado é você fazer aquilo que é ilícito, passar por cima de tudo, fazer aquilo que você acha que deve para conquistar algo. Ei, escute, homens, presta atenção. Ah, mas eu preciso deixar uma herança para o meu filho, eu quero construir um patrimônio. Queridos, não tem nada de errado você querer deixar alguma coisa para o teu filho, mas o teu filho precisa da essência. Você não precisa deixar uma herança, você precisa deixar um legado. Se você conseguir transmitir a essência que está no teu coração para a tua geração, para os teus filhos, você venceu o teu papel de homem nessa terra. Se isso for somado com algum recurso, com algum bem, ótimo. Mas não deixe. Não deixe. E queridos, não pense que é fácil, porque todos nós gostamos. A gente vai atrás, a nossa vida inteira, nós somos treinados, desde pequeno. Você estuda. Descobrir que teus filhos nunca quiseram ter mais dinheiro, eles queriam ter você, eles queriam ter essa essência, eles queriam ver você vivendo isso. E o terceiro, poder, fama, reconhecimento. Todo homem, querido, gosta de ser reconhecido. Todo homem gosta de status. Isso é algo nosso. Nós precisamos entender e lutar, porque tudo isso são amarras do valente, do diabo, querendo amarrar o valente que somos nós na nossa casa. Tem gente, você sabe, querido, você conhece a política. O que é essa política que nós estamos vivendo hoje? Eles precisam de mais dinheiro? Não precisam. Não tem mais onde colocar dinheiro. Mas então por que estão fazendo tudo o que estão fazendo? Por uma questão de querer mais poder, de querer ter o controle, de querer estar sobressaindo, de querer olhar para as pessoas e se sentirem bem, porque eles podem julgar os outros. São 3 áreas que eu e você, homem, sacerdote, escolhido para carregar uma essência, nós precisamos cuidar e ter, e é só Jesus. Sabe qual é a nossa oração? Deus, cria em mim um coração igual ao teu. Deus, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Deus, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim esse espírito que vem do Senhor. É a oração do salmista. Amém. Vocês ficaram murchos? Dá um glória aí, gente, pelo amor de Deus. Aleluia. Só para eu passar para outra parte. Queridos, a identidade dos nossos filhos. Mulher ajuda, mulher é incrível, mas quem firma a identidade dos nossos filhos vai ser você, homem. A maioria dos jovens, às vezes você, que tem problema de identidade, que tem uma carência, uma rejeição, é por uma deficiência paterna, por uma dificuldade de paternidade. Então, homem, sacerdote, quem vai firmar o pertencimento, quem o teu filho é, o quão bom ele é, o quão amado ele é você. Você é importante, você é necessário para fazer com que o teu filho seja esse frasco carregando o bom perfume de Cristo. Amém? Deixa eu continuar aqui. Queridos, Noé não foi escolhido pela habilidade na sua construção. Escute. Noé nunca tinha feito uma arca. O projeto que Deus deu, sabe, às vezes eu vejo Davi enfrentando um gigante,
Ele já tinha matado um urso, ele já tinha matado um leão, ele já dominava fundo. Ele falou, não, deixa para mim. Agora, você não vê na história de Noé, ele falou assim, ele já tinha construído uma canoa, depois ele construiu um barquinho maior. Não, o projeto dele já foi gigante de cara. Já foi uma baita de um navio, sem motosserra, sem máquina, sem carpintaria. Você imagina naquela época como que era para construir uma arca. E Noé, queridos, a Bíblia nunca falou das habilidades dele. Qual que era a diferença? Noé era obediente. Entenda algo, queridos, presta atenção. Noé estava com a sua família. Às vezes você olha para a sua família, você acha que a sua família é pecadora, é falha, tem problemas, tem dificuldades, que a tua família não está à altura de ser usada por Deus. Querido, isso é uma mentira de Satanás. Eu acredito que Noé tinha um monte de problema na família dele, mas Noé tinha obediência, temor e era íntegro e justo diante de Deus. Maior do que o projeto, maior do que a construção da arca, era aquilo que aquela família carregava. Não era questão de fazer a arca, mas era questão de carregar uma essência para a próxima geração. Você entende isso? Às vezes a gente fica preso no projeto, querendo algo extremamente, dando valor no projeto. Queridos, Noé precisou ficar, quanto que foi? 50 anos aproximadamente, para construir a arca. Presta atenção. Imagina você num projeto, 50 anos para você fazer. Aí quando ele entrou, Noé ficou mais ou menos 1 ano dentro da arca. 1 ano. Noé desceu, abandonou o projeto. Quantas vezes a gente fica preso no projeto e não naquilo que a gente carrega? Quantas vezes a gente fica preso naquilo que você está pensando e Deus está querendo te mudar de ciclo. Deus está querendo que você deixe isso aí, porque isso não é o importante. Você foi obediente, você fez, está a hora de fazer, tem a hora de entrar, mas tem a hora de sair, tem a hora de deixar, porque é mais importante do que o projeto, mais importante do que as ideias, é aquilo que está dentro de você, da sua casa, da sua família, dos seus filhos, aquilo que você carrega. Amém, queridos? Isso é muito importante, você tem que entender isso. Quem já assistiu um filme, como que chama, hein? Eli? Filhos de Eli, não. Livro de Eli? Eu sabia que era alguma coisa, tinha uma palavra. O livro de Eli, vocês já assistiram isso aí? Para quem não assistiu, queridos, é muito legal. Porque começa, é o Denzel Washington que faz. Pensa o negão invocado, forte, mata todo mundo, guerreia todo mundo, ele está lá no pau. Mas ele está carregando uma surpresa que você não vê a hora de falar assim, cara, o que esse cara? Ele precisa levar um negócio para algum lugar. E você fica o filme inteiro curioso para saber qual é o negócio. Aí no final do filme, você que não assistiu, eu vou estragar. No final do filme ele chega. Bem feito, é antigo, querido. Você não assistiu, perdeu. Já estou te adiantando agora. No final do filme ele chega, a hora que ele vai contar, você acha que ele vai tirar alguma coisa da bolsa, que ele guarda uma bolsa. Ele começa a falar, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a gente percebe que o que ele estava guardando para ser falado, era a Bíblia que estava dentro, a essência que estava dentro dele, e ele começa a falar para ser transcrita novamente, que era um período de futuro, etc. Mas o que eu estou te falando? Por que eu te dei esse exemplo? Porque é exatamente isso, queridos. Tem que ter uma essência pura, que não pode ser deturpada dentro das nossas vidas. Nós como igreja, nesse século, nesse tempo, nós temos que carregar uma essência pura. Não pode ter moscas. Você entende? Não pode ter outros ingredientes. Não podemos deixar com que misturas mudem o aroma do bom perfume de Cristo, que precisa ser manifesto em todo lugar. É necessário que você entenda isso. Diga assim, mais importante do que os projetos que eu construo é o que eu carrego. Entenda isso. Mais importante, querido, do que você faz, do que tua profissão, do que tudo, é aquilo que você carrega, tem uma essência dentro de você. Amém? Queridos, Noé não teve medo de fazer algo pela primeira vez. Eu também acho isso incrível. O povo zombava dele, eu já estou finalizando, tá? O povo zombava dele, o povo criticava ele.
Ninguém tinha feito uma arca, não tinha chuva, mas em todo o tempo Noé estava lá, obediente. Escute, a minha e a sua decisão tem que ser obedecer a Deus, construir aquilo que Deus faz. A consequência, o fazer chover, o tempo, é Deus que vai determinar. Noé não sabia se ia chover, quando que ia. Noé obedeceu, fez. Quando Deus quis, a forma que foi, o povo zombou, ele aguentou, ele suportou. Mas na hora certa, no tempo de Deus, houve chuva. Outra coisa, queridos, importante, escute bem. Noé envolveu os seus 3 filhos no projeto. Papai, mamãe, envolva os seus filhos nos projetos da sua vida, das coisas de Deus. Teus filhos precisam ver você guardando a essência. Os teus filhos precisam ver que você se importa em proteger a essência. Em outras palavras, os teus filhos precisam te ver você orando, você de joelhos, você chorando, você babando, você guerreando, você orando em línguas, você clamando. Os teus filhos precisam ver você fazendo devocional. Os teus filhos precisam estar envolvidos com você na igreja. Você tem que colocar os teus filhos junto com você nos teus projetos. Por que não deu certo com Josué? Porque Josué começou a fazer todas as coisas, e diz o texto que nós lemos, e outra geração surgiu que não conhecia, não viram os feitos de Deus, nem da obra de Israel. Uma família saudável, uma família que carrega, que protege a essência, precisa envolver os filhos desde pequeno, porque teu filho vai crescendo sabendo, meu pai importa em proteger a essência, ele não aceita outro perfume, outro ingrediente, ele não aceita, é essa essência, é essa palavra, é essa verdade, e é isso que ele faz toda a força para conquistar, para manter, é necessário, amém, queridos? E por último, para a gente terminar, Noé foi um cara extremamente paciente. O projeto que Deus fez, a arca que Deus mandou ele construir, o local onde ele estava protegendo, sendo guardado, essa essência para ser transmitido, não tinha motor, não tinha remo, não tinha leme. Noé simplesmente entrou, Deus fechou as portas, e não diz que Deus avisou, você vai ficar 1 ano, você vai ficar 60 dias. Não é rema para lá, muda para cá, vira para lá. Sabe, às vezes, nós queremos fazer as coisas de Deus, mas nós queremos estar com o leme na mão, com o remo na mão. Eu vou fazer, mas eu vou para esse lugar na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Aquilo que Deus prometeu, querido, Ele é fiel para cumprir, e o tempo é dEle. Tem coisas que não adianta o nosso leme, não adianta o nosso remo. Deus vai fazer a água descer a hora que Ele quiser, vai fazer o projeto parar onde Ele quiser, e a porta vai abrir pela vontade dEle. Aí a essência vai sair, vai frutificar. Você entende isso? Às vezes nós queremos fazer planos com tudo, querido, com ministério, com igreja, com profissão. É importante planejar? Claro que é. Importante obedecer mais do que tudo. Mas mais importante é confiar que Deus é que está direcionando, que Deus é que está navegando, empurrando a nossa arca para onde Ele quer, do jeito que Ele quer. Amém? Queria que você se colocasse de pé, por favor. Baixe sua cabeça, queridos, porque eu creio que Deus está escolhendo esses protetores da essência, esses guardiões. Deus está levantando os valentes, os sacerdotes que não negociam, que não aceitam, que não permitem que o inimigo venha roubar, venha amarrá-los, que protege a sua casa, que atrai a presença de Deus para os seus lares. Eu acredito que Deus está levantando homens e mulheres que
não vão deixar moscas estragar o bom perfume. Eu achei muito forte, sabe? Porque eu sempre imaginei que, na minha concepção, o diabo querendo roubar esse perfume, Deus falou, não, Murilo, não é roubar o perfume, é só acrescentar algumas moscas, já altera todo o resultado, muda toda a fragrância. Nós precisamos ser aqueles santuários, aqueles vasos, aquele templo do Espírito Santo, aqueles que guardam a essência de Deus, o amor de Deus que está em Cristo Jesus e que habita nos nossos corações, firmes, fortes, sem ser alterados, sem ser substituídos por nada. Noé entrou com a sua família. Deus se importa com a sua família, não é só com a sua vida. Deus tem um projeto, não é só para você, é para você e para a sua casa. É para você e para a sua casa. Deus quer que você e a sua casa sejam esses guardiões dessa essência, esses protetores dessa essência. A nossa adoração, querido, a nossa adoração tem a ver com essência. Tem uma música, eu quero voltar à essência da adoração. Sabe, nossa adoração não sobe como uma melodia, não sobe com notas musicais, sobe como um perfume, como um aroma, como um incenso. A tua adoração, querido, é um incenso, é esse bom perfume que sobe para Cristo. Se esse perfume estiver com mosca, a adoração não vai ser numa essência que Deus quer. Por que a música fala, eu quero voltar para a essência? Porque tem muito perfume subindo que não é um perfume puro. Tem muito perfume subindo que não é um incenso verdadeiro. Tem muito perfume subindo com as nossas casas todas bagunçadas, sendo uma inverdade. Até quando, queridos? Até quando? Sabe, é um tempo de nós entendermos isso. Nós não podemos abrir a porta do nosso lar para que o inimigo venha e possa ter legalidade, direitos para destruir você, a sua casa, os seus filhos, os seus netos, a sua descendência. Entenda a seriedade disso. Entenda a seriedade disso. Aquele que destrói o santuário, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Querido, Deus quer que você seja um protetor, Deus quer que você seja um guardião, que você não negocie essa essência que foi dado para você de graça, que foi dado por um dom de Deus, através de Cristo Jesus. O resultado era a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É um dom gratuito através de Cristo Jesus, de tanto que Ele te amou. E esse amor, essa essência, Ele colocou dentro de você. A questão é como você está cuidando dessa essência. Pai, minha oração é que nós possamos entender isso, Senhor. Pai, minha oração é que nós possamos entender a profundidade disso, a importância disso. Pai, não nos deixe corromper, Pai, essa essência, esse amor, essa pureza do Senhor dentro de nós. Pai, nós temos o privilégio de carregar isso. E Pai, nós temos uma missão que é manifestar essa fragrância por onde nós fomos. Pai, o lugar que nós passamos, ó Pai. Pai, o que será que as pessoas estão sentindo? Qual o cheiro, qual o perfume que elas estão sentindo das nossas vidas, Pai? Pai, qual tem sido o nosso testemunho? Pai, quando ninguém vê, Pai, quando ninguém sabe, quando ninguém enxerga, mas o Senhor está enxergando, o Senhor está vendo, e o inimigo também está vendo, Pai. Pai, então nos ajude, Pai, que esse entendimento esteja no nosso coração, que nós possamos viver e manifestar essa fragrância para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos, enquanto o louvor ministra uma música, na verdade eu quero orar com você. Talvez você nunca reconheceu Jesus. Talvez hoje seja o dia. Talvez você está desviado.
e você quer reconciliar com Jesus, talvez hoje seja o seu dia. Talvez não, querido. Você não veio aqui à toa. E eu quero te dar a oportunidade. Se você se encontra nessa condição, eu queria te convidar para você vir aqui, que eu quero orar com você. E eu não quero ficar delongando nisso, querido. Você sabe a tua condição. E a minha oração é que o Espírito toque no seu coração. É uma oportunidade de você realmente fazer um acerto com Jesus, convidá-lo para mudar, para ser a essência do seu coração. Pode cantar. E se tu eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Tem alguém, queridos? Tem alguém? Vem aqui correndo. Eu queria chamar a liderança, os pastores, presbíteros, diáconos, para me ajudar na ceia. O amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Queridos, quem pode participar da ceia? Eu quero selar esse momento. Essa palavra com esse entendimento. Jesus, quando foi traído na última mesa, sentado junto com os discípulos, Ele instruiu nós fazermos isso toda vez em memória dEle, por tudo aquilo que Ele fez pelas nossas vidas. Ele falou: quando vocês comerem o pão, comam em memória de mim, lembrando que Deus é amor, e o amor dele está em mim, e eu sou essa essência, e eu estou indo para a cruz, para que essa essência possa passar para dentro de vocês. Então, toda vez que vocês tomarem a ceia, comerem a ceia, lembrem dessa essência que foi morta, e porque ela foi morta, hoje ela pode habitar nos vossos corações. Da mesma forma, Ele fez isso com o cálice. Ele falou: esse é meu sangue que é dado por vós. Todas as vezes que vocês beberem, fazer isso em memória de mim. Pastor, quem pode participar da ceia? Queridos, a Bíblia fala que cada um deve julgar a si mesmo. Coma e bebe, entendendo o que você está fazendo. A minha sugestão como pastor é para aqueles que são batizados, é para aqueles que já se posicionaram, desceram as águas. Se você crê realmente
se você acredita em tudo isso que nós estamos vivendo, falando, não tem porquê então você não ter sido batizado ainda. Então a minha sugestão é, se você tem alguma dúvida sobre o batismo, a importância, nos procure, pergunte, porque é um passo importante para a sua caminhada com Cristo. Na verdade, determinante. É um mandamento. Jesus falou: ide, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus foi batizado. Se Jesus, o Filho de Deus, que não tinha pecado, precisou ser batizado, por que eu e você não? E Jesus batizou adulto, com entendimento. Não fale que, quando eu tinha 10 dias, 1 mês eu batizei. Querido, você não decidiu isso. Decidiram por você. Jesus está esperando o que você quer. Qual é a sua decisão? Qual é a sua escolha? O que você quer para a sua vida? Então pense nisso, reflita nisso. E nós estamos aqui para tentar esclarecer qualquer dúvida que você tiver. Mas a minha sugestão é aqueles que são batizados, esses participem da ceia. Aqueles que nos visitam, que estão vindo, ou que por alguma forma não querem, eu vou pedir para que você sente, você continue adorando. E aqueles que estão em pé, são aqueles que participarão conosco, amém? Pai, eu quero orar pelo cálice, pelo pão, suco de uva, os elementos da ceia, consagramos ao Senhor. E que seja, Pai, sobrenatural, celebrando, marcando, renovando uma aliança que o Senhor tem conosco, em nome de Jesus, amém. Pode servir, queridos. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, és invencível. Aí o pessoal do fundo, falta receber? Alguém? Quem que não recebeu, levante a mão, por favor. Queridos, olha lá, do lado direito tem bastante gente. Queridos, presta atenção, Noé entrou com a sua família. Eu quero que você se junte com a sua família hoje. Se você está aí sozinho, pegue alguém, querido, tua família da fé. Junte com essa pessoa, ore com ele. Mas se a tua família está aí, eu queria dar um tempo para você como família, participar desse tempo da ceia juntos hoje. Vocês vão orar e vocês vão participar, comer do pão e do cálice enquanto a equipe louva. Amém? Porque Ele vive, temor não há. Porque eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu
Pai, nós oramos por essas casas, por essas famílias. Porque o Senhor vive, nós podemos crer, Pai, na nossa nação, na nossa cidade, nas nossas casas. Pai, declaramos, ó Pai, o amor do Senhor sobre os lares, a presença do Senhor. Pai, declaramos homens fortes, declaramos valentes do Senhor, sacerdotes, guerreiros dos lares, guardiões da essência, protetores do perfume de Cristo. Declaramos, ó Pai, um mover sobre essa igreja, declaramos os céus abertos sobre os lares. Pai, declaramos presença de Deus, intimidade sobre cada casa, sobre cada família, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa fluir sempre, sempre em cada casa, Pai. Você que acabou, adore junto com a equipe. Abra sua boca. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Glória a Deus. Mesmo de pé, querido, só quero dar alguns recados e nós já vamos encerrar. Enquanto isso, o pessoal está recolhendo, ok? Os frascos aí da ceia. Queridos, nós temos uma programação na semana. Amanhã, vocês sabem, nós temos as festividades do município. Queria que todos vocês estivessem lá. Vamos ter o evento. Brunão Morada vai estar aí ministrando. É um evento importante. Nós temos que, aonde nós estivermos, manifestar a fragrância de Cristo. Amém? Vamos estar junto lá. Então a gente se fala, vai conversando. Mas será uma noite incrível. Eu iria começar o GPS essa semana. Coloca para mim, meninos, o vídeo do GPS, por favor. Presta atenção, queridos. Nossos GPS vão começar na próxima semana. Só tem gente bonita, só tem gente ungida, só tem casa abençoada aqui, queridos. Você vai fazer parte de uma dessas casas, de um desses lugares. Tem casas que nós temos nossos líderes, ok? Liderança vai estar indo ministrar em algumas dessas casas, ok? Mas esses são os endereços e os donos das casas no qual nós vamos começar. Então, não será esta semana, só estou te adiantando, nós vamos passar isso semana que vem de novo, mas iniciaremos a próxima semana, no meio de julho, vai ser sobrenatural os nossos GPS, já se programa para você participar de um deles, amém? Importante, querido, glória a Deus, eu estou muito feliz. Quarta-feira nós temos culto das mulheres à tarde, quinta-feira culto à noite, sábado à tarde temos resgate teens, nossos adolescentes, 12 a 15 anos, à noite nós temos o culto de jovens, EBD nós estamos no mês de julho, estamos de férias da EBD, e temos a noite da adoração, sexta-feira, noite da adoração, ok? Nós estamos fazendo no Ictus, querido, tem sido um tempo incrível. Se você não sabe onde é uma chácara que nós vamos aqui pertinho, ok? Então, você que não está no grupo, se você quiser entrar no grupo, a gente sai também aqui da frente, às 7h15, mas sexta-feira nós temos noite da adoração, tem sido um tempo incrível, todo primeira sexta do mês, estão convidados. E domingo à noite, o nosso culto. O que mais, pastora? Recados, algum? Lembrando os nomes para o batismo, ok?
Hoje nós tivemos até uma pergunta, tá? O Kenon mandou uma mensagem, e talvez seja dúvida de muitos, mas eu já quero falar isso de púlpito. Tem gente que tem dúvidas, nós sempre ministramos um curso antes do batismo. Então, se você tem alguma dúvida, se você quiser fazer o curso, você decide, não, vou batizar mesmo, não vou batizar, tenho condição, não tenho condição, mas é importante a gente sempre instruir isso. Então, o mais importante é você ter a vontade, ter o desejo, e se assim for, você precisa dar o seu nome, ok? A outra questão é para o encontro. Nós vamos fazer um encontro, não tenho uma data ainda, porque eu estou esperando ver, né, os nomes das pessoas e também ver a agenda dos pastores, dos apóstolos. Deixa eu falar algo para vocês já ir se programando. Queridos, nós queremos fazer uma caravana dia 15 de novembro para ir para Barreto, São Paulo. Então, se você tem o desejo, vai ser algo na arena do Parque do Peão, algo que nossa igreja sede que está fazendo, e para, assim, alegria nossa e de Deus e os milagres, essa semana, pastor Ana Paula Valadão, Ezenete confirmaram, vão estar lá conosco, então vai ser algo muito legal, entendeu? Então, já estou convidando, é longe, pra caramba, gente, 1.500 quilômetros, mas nós somos corajosos, nós vamos ver vamos levar barraca, colchão, vamos ver o que nós vamos fazer, mas vai ser poderoso, amém? Aqueles que nos visitam, Deus abençoe muito sua vida, seu coração, que você volte sempre, que você se sinta amado, abraçado nesse lugar. Você, querido, que está vendo um rostinho novo, não sai daqui sem dar um abraço, não, 50 abraços. Vai lá, deixa Deus te usar como esse profeta. Abraça perfume com perfume aí, querido. Vai dar um perfumão de Cristo, em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo culto, obrigado, Senhor, pela ceia, pelas nossas vidas, pela palavra, que o Senhor possa nos dar uma semana de vitória abençoada, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você hoje e todo sempre. Amém. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Hoje pra